Pessoal, as coisas estão esquentando na Austrália e, embora tenhamos muitos problemas neste país, por algum motivo e por todos os motivos certos, a imigração se tornou a principal questão na Austrália, como deveria ser. Porque, como sempre disse, problemas econômicos, a crise dos combustíveis, a bolha imobiliária, todos esses problemas são importantes e afetam os australianos no dia a dia. Mas quando ampliamos a visão, precisamos analisar qual problema está representando uma ameaça existencial ao modo de vida australiano. Isso é a migração em massa de países que são hostis ao modo de vida australiano. Eles querem importar e depois impor o modo de vida deles na Austrália. E eu não estou te contando nada novo. Eu venho dizendo isso há muito tempo, pelo menos há 5 ou 6 anos. É só dar uma olhada no que está acontecendo no Reino Unido. Estes são alguns vídeos recentes que saíram nos últimos 7 dias, mais ou menos. Olha isso. A legenda diz: Londres foi conquistada sem um único tiro disparado. Olha isso. Eu sei, chame como quiser. Connor Tomlinson chama isso de limpeza étnica porque nós somos os britânicos nativos. Onde eles estão? Esse é o futuro de Melbourne e Sydney. Olha isso. Um turista passeia por alguma parte de Londres. Acho que é noroeste de Londres. Não sei onde é. Em algum lugar de Londres. E ele diz: onde estão os britânicos? Olha essa integração cultural. Ah, Meu Deus. eu não sei do que estou falando. Eu não sei do que estou falando. Eu não sei do que estou falando. Meus queridos australianos querem St. Kilda assim? Vocês querem Fitzroy ou a Brunswick Street desse jeito? Podem me chamar como quiserem. Eu não quero. Não quero que a Austrália ou a Grã-Bretanha fiquem assim. Tenho feito campanha. Imigração é o maior debate na Austrália hoje. O líder da oposição da Austrália, pela primeira vez na história do país, manifestou-se de forma firme contra os níveis de imigração. E isso está irritando muitos esquerdistas malucos. Ouça o que ele disse. Uma porta foi aberta para pessoas que, embora rejeitem o ódio e a violência, ainda assim rejeitam nossos valores fundamentais. Quem não apoia a igualdade de direitos entre homens e mulheres? Pessoas que rejeitam o Estado de Direito e buscam criar sistemas legais paralelos? Sim. Sharia. Pessoas que não creem na liberdade de expressão, associação e religião? Sim, eles querem te matar por blasfêmia. Aqui na Austrália preciso ficar atento porque alguns muçulmanos acham que sou blasfemo. Na verdade, sou mesmo. Deveria ser morto. Recebia muitas ameaças deles, mas agora é difícil me contatar no Instagram ou Twitter. Talvez as pessoas vão me mandar e-mails, mas talvez elas não façam isso porque precisam criar novos e-mails. Eu não sei. Então, agora eu não recebo muitas ameaças de morte, mas eu costumava receber muitas. O que isso significa? Olha só. Isso aconteceu em Melbourne outro dia. Na verdade, eu não sei onde foi. Isso é em Melbourne. Eu não sei onde é. Talvez em Sydney. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nesse pequeno islamista que se aproxima de um pregador cristão que está cuidando da própria vida e vai até ele de forma agressiva e o ameaça. Ouça só. Por mais que você alimente o sem-teto, isso não vai te salvar. Por mais yoga que você faça, isso não vai te salvar. Krishna não vai te salvar. Maomé não vai te salvar. Buda não vai te salvar. Veja, nenhum hindu ou budista veio. Nenhum yogi veio. Mas quando ele disse Maomé, veja, Cristais não vão te salvar. Veja, existe um nome debaixo do céu que pode te salvar, e esse nome é Jesus Cristo. Aleluia. Ei, Ron, estou pregando agora. Talvez você goste disso. É o seguinte. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, irmão. Por quê? Você pode querer, porque ambos eu não vou ouvir. Afaste o microfone. Você deveria ser mais respeitoso. deportem, por que temos essas pessoas? É disso que ele fala, valores australianos. E ele não está sozinho. Esse cara representa quase toda a mentalidade da comunidade muçulmana. Estou te dizendo, eu sou Harry Sultan. Por que pessoas como eu não podem ir ao Paquistão? Nem para os Emirados Árabes Unidos. Porque nós somos blasfemadores. E quando você traz essas pessoas de culturas medievais, elas também trazem suas crenças medievais, como, por exemplo, matar o blasfemador. Se pudesse, teria matado, mas não pode. Mas ele está se certificando de que você saiba quantos de vocês vivem em seus próprios países e têm medo de falar sobre outras religiões. Podemos falar de qualquer religião. Hindus e budistas não nos atacam por criticar ou zombar das crenças deles. Já esses idiotas é uma frase inofensiva.
Não, Maomé vai te salvar. Tudo bem, isso não é desrespeitoso. Nós podemos. Não, agora estou bem, estou pregando. Olhe para o rosto dele. Que homenzinho com complexo napoleônico. O pequenino... Ah, não. Seja um pouco mais respeitoso. Seja um pouco mais respeitoso. Deus te abençoe. Por que está chamando ele de irmão? Você está irritado. Sai daqui, anãozinho. É mesmo? É? Deus te ama e te abençoe. Viu? Deus te ama, cara. Quem é meu irmão? Muhammad adora a Deus. Deus te ama, irmão. Deus te ama, irmão. Jesus me ama, irmão. Ele te ama. Eu também amo Jesus. Jesus te ama, irmão. Eu posso ver isso. Cuidado com o que fala, Adam. Você entende? Deus te ama, irmão. Deus te ama e quer um relacionamento. Então, era isso que Angus Taylor quis dizer. Pessoas que não acreditam na liberdade de expressão, associação e religião. E, recentemente, é claro, isso incluiu extremistas islamistas. Isso deve ser diplomático. São muçulmanos comuns. Se você fizesse uma pesquisa hoje entre os muçulmanos australianos, posso apostar minha vida que a grande maioria desses muçulmanos diria: sim, não devemos permitir a blasfêmia. Blasfêmia não é liberdade de expressão, é falta de respeito. Eles diriam isso. Isso vai contra os valores australianos. Por muito tempo, fechamos os olhos para a realidade da imigração e integração. Aqueles que migram de democracias liberais têm uma probabilidade maior de aderir aos valores australianos em comparação com aqueles que vêm de outros lugares. Por que quando um americano ou britânico se muda para a Austrália ou o contrário, não ouvimos sobre esses problemas sociais? Não vemos um australiano tentando derrubar a Constituição americana? Ou um australiano que se mudou para a Grã-Bretanha está tentando derrubar a monarquia? Não ouvimos falar desses problemas. Por quê? Porque temos valores em comum. Mas ao trazer pessoas de países muçulmanos, todo muçulmano afirma querer a Sharia na Austrália. Que existe uma Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala esperando para ser estabelecida. Nós esquecemos disso todos os dias. A cada dia, sem a Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala, somos desonrados. Estamos sendo menosprezados. O sangue dos muçulmanos passou a valer muito pouco. Queremos a Sharia na Grã-Bretanha. Queremos tentar nos Estados Unidos porque eles não compartilham seus valores conosco. É muito simples, é tão difícil assim de entender, e se você deixar esse problema se agravar por 2 ou 3 gerações, o que vai acontecer? Bem, deixe-me mostrar o que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Caos, anarquia, sociedades paralelas, pessoas que não acreditam no seu país, na sua cultura, nos seus valores. É isso que vai acontecer se você deixar continuar assim. Por isso, o líder da oposição da Austrália, Angus Taylor, faz essas declarações. Governados por fundamentalistas, extremistas e ditadores. Os australianos estão cansados dos discursos politicamente corretos sobre imigração. Isso é importante, pois é o nosso principal partido de centro-direita. Ultimamente, eles têm se inclinado mais à esquerda. Esse é nosso líder da oposição e agora o novo líder da coalizão. Não é ele pessoalmente, mas seu partido ficou em silêncio sobre imigração até recentemente. Até Peter Dutton dizia que precisamos de níveis sustentáveis de imigração. Agora devemos analisar melhor o que significa sustentável. Eu acho que, neste momento, precisamos dar uma pausa na imigração até entendermos o que está acontecendo. Olhando para partes do Reino Unido e da Europa, os australianos veem a erosão da cultura nacional e a balcanização das comunidades que resultaram de políticas de imigração que não priorizaram valores. Os australianos estão preocupados, pois seguimos o mesmo caminho desastroso dessas regiões. É tão bom ver que agora todos estão dizendo a mesma coisa que venho dizendo há 3 ou 4 anos. Minha frase padrão tem sido: basta olhar o Reino Unido e ver o que acontece. Acho que fui um dos primeiros australianos a notar isso. Muitos australianos moravam na Inglaterra durante os lockdowns da Covid. Mas como eu estava impedido de voltar para a Austrália e fiquei preso na Inglaterra em 2021, vi em primeira mão como a Austrália e o Reino Unido eram diferentes naquele momento. Mesmo tendo valores semelhantes, uma cultura parecida, eles pareciam tão diferentes. O Reino Unido não parecia nada britânico, e a Austrália ainda parecia a Austrália até 2021. Acho que depois da Covid, vimos esse grande influxo de imigrantes de países do terceiro mundo e agora estamos vendo bairros em Sydney e alguns lugares em Melbourne começando a se parecer com guetos do terceiro mundo. Assim como no Reino Unido, você mal vê australianos lá. Isso é preocupante.
Acho que é isso que ele quer dizer, e os australianos estão percebendo. O Reino Unido é nosso modelo, basta olhar para lá. E eles querem mudança. E a coalizão está determinada a promover uma mudança positiva. Hoje estou satisfeito em anunciar a primeira parte da nossa política de imigração. Vou focar no nosso plano de imigração baseado nos valores australianos, parte de uma agenda mais ampla que também visa reduzir os números para um nível sustentável. Mas hoje, vamos orgulhosamente colocar os valores australianos no centro da política de imigração. Nossa política de imigração se baseia em 3 pilares principais para elevar os padrões da imigração. Primeiro, priorizar os valores australianos. Segundo, fechar a porta para pessoas que abusam do nosso sistema de imigração. Metade dos muçulmanos se foi. O pessoal de Gaza foi embora. Líbios, sírios, afegãos. Não temos mais líbios e sírios, mas os afegãos se foram. E terceiro, barrar os radicais. Na verdade, não é tão difícil, pessoal. Eles realmente não são. Como ele disse, vamos priorizar valores australianos, algo que sempre defendi. Valores importam. Os valores constroem suas sociedades. Então foram os valores anglo-saxões, liberais e seculares que foram usados para construir a Austrália como conhecemos hoje. Se você troca esses valores por valores islâmicos medievais, como blasfêmia, falta de liberdade de expressão, burcas, niqabs, homofobia, toda aquela porcaria de sempre que vemos em países muçulmanos. O que você acha que acontecerá com a Austrália? A Austrália vai continuar sendo a mesma Austrália que todos nós amamos e aproveitamos, inclusive aqueles idiotas progressistas? Ou vai se parecer com o Irã, onde esses progressistas vão estar pendurados em guindastes? Um ponto tão simples. Enfim, isso não passou despercebido. Muitos esquerdistas progressistas estão furiosos. Este é David Shoebridge. Ele é um líder do Partido Verde. Ai meu Deus, não o Partido Verde. Meu maior medo é que eles virem a nova esquerda da Austrália. Ele afirma que o plano da coalizão de retomar uma versão de 2026 da política de imigração da Austrália Branca demonstra que foram capturados por extremistas. O ataque de Angus Taylor aos refugiados palestinos de Gaza confirma isso. Ele afirma que imigrantes interesseiros demais drenam a nação. Estão sim. Desculpe, quando você traz imigrantes de baixa qualidade, então a qualidade da sua sociedade vai cair. É o que é. Não precisamos dourar a pílula. Não precisamos dar desculpas para isso. Nada é mais importante do que a sobrevivência do país em que vivemos. O líder da oposição fará seu primeiro grande discurso político, alertando que imigrantes interesseiros demais aproveitaram-se da Austrália e enfraqueceram a cultura nacional. Isso é verdade. O que mais? Olha esse palhaço. Esse foi um tweet que fez bastante sucesso. Ele perguntou quais valores especificamente australianos eu mencionava, e não entendo por que isso confunde tanto as pessoas. Então respondi, liberdade de expressão, liberdade para criticar religiões, defender valores australianos como a democracia, sem homofobia nem misoginia. E a lista continua. Foi isso que mostrei antes. Como isso condiz com os valores australianos? Veja essas pessoas. Quantas delas estão entre nós sem ligação com os valores australianos? Elas não se importam com esses valores. Atacam quem prega sua religião. Isso vai contra os valores australianos. A Austrália, de forma ingênua, convida pessoas de países muçulmanos do terceiro mundo e permite que preguem o Islã. Você talvez tenha ouvido, eu deveria ter feito um vídeo sobre os 2 pregadores islâmicos de Bangladesh, filmados dizendo coisas horríveis sobre judeus. Eles receberam vistos de visitante para vir à Austrália e pregar discurso desumanizador contra os judeus. Devido ao ativismo online, Tony Burke precisou cancelar seus vistos. Não deveríamos permitir a pregação do Islã na Austrália. Se eu fosse primeiro-ministro, proibiria o Islã. Sei que é mais fácil falar que fazer, mas não sei como isso seria feito politicamente. Mas eu acho que deveríamos simplesmente proibir o Islã por enquanto, porque é a única religião que espalha ódio e violência. Porque sempre a mesma religião aparece tantas vezes. Por quê? Não é só o Islã ou muçulmanos radicais. Veja, dezenas de milhares ficam ilegalmente na Austrália, pois o sistema de vistos é considerado ineficaz. Mais de 77 mil pessoas vivem ilegalmente na Austrália, sendo que alguns estrangeiros permanecem após o vencimento do visto e escapam da detecção por mais de 10 anos, segundo dados do governo. Então, quem está protegendo essas pessoas? Seus familiares. Eu digo que a cidadania deles também deveria ser cancelada e eles também deveriam ser deportados. Se você não ama e respeita a lei australiana, por que a Austrália deveria respeitar você? Eu tenho muitos familiares que vieram do Paquistão e ficaram aqui, e eles sempre voltaram. Muitos, pelo menos 4, nunca ficaram além do tempo permitido no visto.
E, sinceramente, eu realmente denunciaria eles se fizessem isso. Mas não fariam isso porque, bom, não sei. Pessoas têm circunstâncias sociais diferentes que as levam a essas ações. Mas precisamos ser firmes na deportação e precisamos de um ICE australiano. E eu me voluntario para ser um agente do ICE. Eu adoraria deportá-los. Na verdade, isso também ficaria bem. Não somos racistas, veja. Um homem moreno está te deportando. Mas se quisermos evitar o destino do Reino Unido, então precisamos parar com isso, pessoal. Não importa de onde você é. Se você vem de um país do terceiro mundo e especialmente de uma cultura hostil, que não compartilha nenhum dos valores australianos, deveríamos adotar políticas de visto discriminatórias. E, aliás, sempre foi assim. Tentei ir para os Estados Unidos em 2003, mas recusaram meu visto porque 2 anos antes, pessoas parecidas comigo derrubaram 2 prédios e mataram 3.000 pessoas. Então, compreensivelmente, não me deram o visto. Compreensivelmente, os Estados Unidos estavam um pouco mais cuidadosos ao conceder vistos para jovens muçulmanos de países como o Paquistão. Não dá para culpá-los, e eu não guardei nenhum rancor deles. Mas por algum motivo, felizmente, a Austrália me aceitou. Então, naquela época, eu costumava me perguntar por que uma pessoa da Grã-Bretanha, da Europa ou da Austrália pode ir para os Estados Unidos e vice-versa, mas alguém de um país do terceiro mundo como o Paquistão não pode simplesmente levantar e ir. Desculpe, é por isso. Veja, pessoas do terceiro mundo mantêm o mesmo comportamento mesmo em países do primeiro mundo. Agora, isso é um fenômeno observado. Antes era por políticas econômicas, mas agora é um fenômeno observado. Sempre que você traz um grande número de pessoas de qualquer lugar do mundo, de qualquer lugar que seja fundamentalmente diferente do seu próprio país, as pessoas tendem a se unir, elas tentam viver juntas, elas tentam criar seu mini país natal. Seja você paquistanês, afegão, nigeriano ou o que for, você vai criar seu próprio pequeno gueto afastado da sociedade em geral. Isso já é um fenômeno observado. E é por isso que a Dinamarca introduziu essa política de acabar com os guetos. Se qualquer localidade tiver 40% de pessoas de origem estrangeira, eles classificariam isso como um gueto e dispersariam essas pessoas por toda parte. Eu estava ouvindo alguém, acho que Conor Tomlinson, e ele estava dizendo que Kemi Badenoch do Reino Unido também está prometendo isso. Até o Partido Trabalhista avalia dispersar as pessoas e desfazer esses guetos. E eu não sei como isso vai funcionar, porque agora eles estão tentando contaminar os condados limpos da Inglaterra. Tem uma solução mais simples. Essas pessoas provaram que não amam a Grã-Bretanha. Elas não são leais à Grã-Bretanha. Elas amam mais a própria cultura de origem. Então mande-as de volta para suas culturas de origem. Precisamos de deportações em massa. Não há outra solução. Mas um ponto fundamental para a Austrália aqui é que não precisamos chegar a esse estágio em que ficamos com esse dilema. O que fazemos com esses 5 milhões de pessoas que nos odeiam, mas vivem entre nós? Elas são cidadãs britânicas. O que fazemos com isso? Devemos deportá-los ou isso seria desumano demais? Devemos espalhá-los por todo o país e permitir que estendam seus tentáculos? O que fazemos? Infelizmente, esse é um problema horrível para os britânicos resolverem. Ainda não temos esse problema e não precisamos tê-lo.